Olá, eu sou a Emanuele, sou professora de biologia e nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre DNA. Então, nós iremos estudar o DNA, o que são os cromossomos, o modelo molecular do DNA, a regra de Chargaff e a capacidade de autoduplicação e mutação. Então, primeiramente, o que é o DNA? O DNA é um ácido desoxirribonucleico que contém instruções genéticas para o desenvolvimento de todos os seres vivos. Então, animais, plantas, protozoários, fungos, inclusive alguns vírus. Então, com certeza vocês já ouviram falar que alguns vírus possuem DNA em seu material genético, outros possuem RNA, mas alguns possuem seu material genético como sendo DNA. Essa molécula é responsável pela transmissão das características hereditárias, ou seja, todos os seres vivos, na sua reprodução, eles transmitem essas características. Então, todas as características que nos são peculiares, elas vieram transmitidas através do DNA que nós herdamos lá nos cromossomos maternos e paternos. O modelo do DNA, como vocês podem ver na figura, ele é um modelo de dupla hélice. Então, ele é duas fitas, e essas duas fitas é conhecido como modelo de Watson e Crick, ou modelo de dupla hélice. Esse modelo foi descoberto por dois cientistas em 1953, chamados James Watson e Francis Crick. Então, por isso que recebe esse nome de modelo Watson e Crick. Uma coisa interessante sobre a molécula de DNA é que ela tem a capacidade de autoduplicação, ou seja, ela gera clones de si mesmo. E ele é composto de nucleotídeos, uma base fosfato e uma pentose, que estão unidos por uma ligação chamada ligação fosfodiéster. Ao contrário do que as pessoas pensam, o nosso DNA, ele não é uma única fita de DNA, e sim pequenos pedaços de DNA. A cada pedaço de DNA, nós damos o nome de cromossomos, como vocês podem ver aí na figura. Então, aqui eu tenho um cromossomo, ou seja, um cromossomo nada mais é do que um pedaço de DNA de um determinado ser vivo. E esses pedaços, eles variam em quantidade conforme a espécie. No nosso caso, nós possuímos 46 pedaços de DNA, ou seja, 46 cromossomos, que nós herdamos metade da nossa mãe e metade do nosso pai. Quando ocorre a fecundação, esses cromossomos se juntam e constituem o indivíduo que seremos nós. Então, esse conjunto de pequenos pedaços de DNA, que nós damos o nome de cromossomos, recebe o nome de cariótipo. E o cariótipo, ele é em número diferente conforme as espécies, como eu já disse. Então, no nosso caso, nós temos 46 pedaços de DNA, ou seja, 46 cromossomos. Como exemplo, eu coloquei aqui o gambá. O gambá ele possui um cariótipo com 22 cromossomos e o pepino ele possui 14 cromossomos em seu cariótipo, tá? Na imagem nós vemos aqui um cariótipo humano, né? E aqui embaixo nós podemos perceber que no último par existe uma diferenciação. Nós esquematizamos como X e Y como sendo um indivíduo do sexo masculino e esquematizamos como sendo XX um indivíduo do sexo feminino. Mas isso é somente para fins didáticos. O que vai diferenciar esses cromossomos são outros aspectos, como tamanho, forma. Mas para esquematizar, para ficar mais fácil didaticamente, nós temos isso. No último par, quando nós encontramos X, Y, nós temos um indivíduo do sexo masculino, e quando encontramos XX no último par de cromossomos, nós temos um indivíduo do sexo feminino. A estrutura da molécula do DNA, ela, como eu já falei no início, ela é composta de um carboidrato do tipo pentose, ou seja, uma pentose é um carboidrato que possui 5 carbonos em sua constituição. E na molécula do DNA, essa pentose é uma desoxirribose. Daí vem o nome do DNA,
ácido desoxirribonucleico. Temos também um grupo fosfato, lembra lá da química, o fosfato lá na tabela periódica é representado pela letra P. Então, nós temos aqui um grupo fosfato. Temos os nucleotídeos, que são bases nitrogenadas que constituem o DNA. E essa ligação entre esses nucleotídeos, ela é realizada através de pontes de hidrogênio, tá bom? Então, eu tenho aqui um açúcar, um carboidrato do tipo pentose, no caso do DNA, eu tenho a desoxirribose. Aqui eu tenho um grupo fosfato, representado pela letra P, e aqui eu tenho uma base nitrogenada. Essa é a estrutura molecular do DNA. Nós encontramos as bases nitrogenadas no DNA e elas podem ser de 4 tipos. Eu represento pela letra A base nitrogenada adenina, eu represento pela letra T a base nitrogenada timina, represento pela letra G a base nitrogenada guanina e eu represento pela letra C a base nitrogenada citosina. A adenina, ela vai se unir sempre com a timina, através de 2 pontes de hidrogênio, enquanto que a citosina, ela vai se unir com a guanina através de 3 pontes de hidrogênio. Uma coisa interessante é que as bases nitrogenadas, elas sempre se encontram na mesma quantidade na molécula, ou seja, se eu tiver 10 bases nitrogenadas do tipo adenina numa determinada molécula de DNA, eu vou encontrar 10 bases nitrogenadas timina na mesma molécula. Essa regra, ela é uma regra que foi estabelecida pelo Chargaff, nós conhecemos como regra de Chargaff. Ou seja, as bases nitrogenadas que se pareiam, elas sempre vão ser encontradas em mesma quantidade. Então, se eu tenho lá 20 bases nitrogenadas citosina, obrigatoriamente eu vou encontrar 20 bases nitrogenadas guaninas nessa mesma molécula. Ficou claro? Então, vamos lá. As bases nitrogenadas, como eu falei, elas são em números de 4, adenina, citosina, guanina e timina, mas elas têm uma outra subdivisão. Eu tenho as bases simples, que são conhecidas como púricas, que é a adenina e a guanina, e eu tenho as bases pirimídicas, que elas são bases duplas, e eu encontro dentre essas citosina e timina. Vamos exercitar aqui se a regra de Chargaff ficou claro. Então, eu coloquei aqui um exemplo que diz que, se em uma molécula de DNA nós encontramos 22% de adenina, qual a porcentagem de citosina que nós encontraremos nessa mesma molécula? Então, eu falei que sempre as bases que se pareiam, elas são encontradas em mesma quantidade. Então, se eu te digo que eu tenho 22% de adenina, eu vou obrigatoriamente encontrar mais 22% de timina. Somando a quantidade de adenina com timina, eu encontro 44% nessa molécula, sobrando 56% para se dividir entre citosina e guanina. Então, eu encontrarei nessa molécula 28% de citosina e 28% de guanina para que a regra de Chargaff esteja cumprida. Então, eu tenho 44% de base adenina e timina e 56% de base citosina e guanina. Sobre o DNA, vale lembrar, eu falei lá no começo sobre a capacidade dele de autoduplicação. E essa capacidade de autoduplicação que proporciona a manutenção da vida. Ou seja, é, as mesmas células, o mesmo DNA que você tinha enquanto bebê, você tem ele até a velhice, até morrer. Então, o que acontece que o seu corpo, o seu organismo, ele vai aumentando de tamanho. Isso é um efeito da multiplicação, da replicação do DNA, que nós vamos estudar mais a fundo quando estudarmos divisão celular, mitose e meiose. Mas somente para exemplificar que a capacidade de replicação do DNA é o que possibilita que os seres vivos cresçam, é o que possibilita que a sua pele se regenere quando você se machuca, e é também o que
faz com que ocorra a formação dos tumores. Então, a formação dos tumores nada mais é do que um descontrole celular que faz com que essa célula comece a se dividir desenfreadamente, gerando ali uma massa de células que vai começar a prejudicar esse organismo. Nós estudaremos mais a fundo durante o processo de divisão celular a formação dos tumores e dos cânceres. Eu trouxe aqui somente para fins de exemplificar como é importante essa molécula para a manutenção da vida. Aqui na figura eu coloquei, né, o mecanismo de mitose, onde uma célula ela vai dar origem a duas células exatamente idênticas, e é assim que acontece o crescimento dos indivíduos, dos seres vivos como um todo. Esse DNA ele pode ser afetado por agentes externos, e esses agentes externos podem causar mutações nesse DNA, né? Então, as mutações elas podem acontecer por agentes externos, podem acontecer sim também por falhas durante o processo de divisão celular chamado meiose, que também estudaremos mais à frente, mas existem alguns agentes externos que aumentam as chances dessas mutações acontecer, como é o caso do álcool, o caso do fumo, de, de produtos tóxicos, de substâncias que carcinogênicas, como nós encontramos em alguns refrigerantes, produtos alimentícios. Então, esses produtos mutagênicos, eles causam exatamente uma alteração no DNA, e aí, como alteração no DNA, eu vou ter consequências para esse indivíduo que vai apresentar essa mutação, tá? Aqui no exemplo, para vocês observarem esse cariótipo, né? O que é um cariótipo? É um conjunto de cromossomos de um indivíduo. Ele apresenta uma mutação, ele apresenta aqui ó, um cromossomo a mais no número 13, e isso gera uma síndrome chamada síndrome de Patot, onde a criança ela vai apresentar sérias anomalias, né, e uma sobrevida muito curta, mas aí as mutações mais a fundo nós estudaremos quando estudarmos os processos de divisão celular. Recapitulando, então, nós vimos que a molécula de DNA ela foi descoberta por Watson e Crick por volta de 1953, recebeu o nome de modelo dupla hélice, porque é uma fita dupla formada por bases nitrogenadas, formada por um açúcar do tipo desoxirribose por uma base fosfato, que se ligam entre si como uma ponte de hidrogênio. E esse código transcrito por essas bases, adenina, citosina, timina e guanina, determinam todas as informações que vão constituir um ser vivo. Aprendemos também que, ao contrário do que se pensam, o DNA não é uma fita única, e sim pedaços de DNA. E a cada pedaço de DNA nós damos o nome de cromossomos. Essa quantidade de cromossomos, ela pode variar de espécie para espécie, e o conjunto total de cromossomos de um indivíduo vai receber o nome de cariótipo. As bases nitrogenadas, elas podem ser em número de quatro, a adenina que se pareia com a timina e a citosina que se pareia com guanina, e a regra de Chargaff que determina que as bases que se pareiam, elas estarão dentro de uma mesma molécula em uma mesma quantidade. Então, por hoje é só, foi uma introdução ao que é o DNA e a importância dessa molécula para a manutenção da vida de todos os seres vivos, sejam eles do grupo animal, monera, protista, dos fungos e até mesmo dos vírus. E na próxima aula nós vamos estudar divisão celular. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, somente me procurar. Obrigado.